Olá, aqui é a Isa Minatel, estou aqui no aeroporto de Brasília, voltando do meu mestrado, da minha aula de mestrado que eu estou fazendo aqui, mestrado em Relação de Ajuda na Educação. E cara, a aula foi tão linda, tão especial, tão maravilhosa, tão cheia de coisas boas, que eu fiquei com vontade de fazer um resumão aqui sobre o que eu aprendi hoje. Então, se você quiser fazer um mestrado comigo, ainda que sem ter o título propriamente dito, mas quiser ficar com conhecimento, né, daquele jeito, traduzido por mim, né, dentro da minha ótica, acompanha aqui, eu vou fazer um resumão da aula de mestrado que eu tive hoje, tá? Então, professor Raniero, mestrado no Instituto Cognitivo, quem quiser esse conhecimento, procura lá, não estou ganhando nada para isso, fica a dica. E eu vou compartilhar aqui enquanto espero o voo, já que, afinal de contas, né, gente, tem nada para fazer mesmo, né? Vamos compartilhar o conhecimento. Dizem que a gente aprende 90% daquilo que a gente ensina. Então, nada melhor do que ensinar para aprender. Aliás, é por isso que eu ensino, para eu aprender mais. E também, né, de repente, contribuir com alguém. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele começou falando hoje era uma aula sobre sentimentos. Esse era o tema da aula, tá? Foi a diferença entre emoção e sentimento. E ele explicou que a emoção é algo ligado a alguma coisa externa. Então, a gente sente uma emoção diante de alguma coisa que acontece, mas aquilo daqui a pouco passa e tá tudo bem, você fica bem de novo. O sentimento tem uma conexão interna. Então você sente alguma coisa diante daquilo que acontece e continua sentindo, se preocupando e gastando energia com aquilo. Por exemplo, ele falou de um acidente de carro. Se você vê, né, um acidente de carro ou sabe de um acidente de carro, você sente aquelas emoções pertinentes a isso. Beleza, se você não tiver nenhuma relação com quem estava lá, foi embora, passou, acabou. Agora, se você tem um acidente de carro e percebe que quem está lá é o seu filho ou algum parente seu, aí é um sentimento. A preocupação, o envolvimento, né, a coisa é muito maior, é muito mais interior. Então a emoção é mais externa, o sentimento é mais interno, tem a ver com mais coisas de dentro, com conexão nossa com quem está vivendo aquela situação, tá? Tô olhando aqui que foi onde eu anotei tudo, né, o que aconteceu, tá meu caderninho. E aí ele fala que então, dentro da família dos sentimentos, a gente tem 4 grandes famílias. Dentro dos sentimentos, melhor dizendo, a gente tem 4 grandes famílias: medo, tristeza, alegria e raiva. E aí ele falou um pouquinho sobre cada um. Ele também explicou uma coisa que a gente tinha tido na aula anterior, que foi análise transacional, sobre os 3 papéis que existem dentro de cada um de nós. Um pouco parecido também com o que a gente vê na psicanálise. Ele falou que dentro de cada um de nós existe uma estrutura de pai, adulto e criança. E que quem sente os sentimentos é a nossa parte criança. E que o adulto, né, é a nossa parte do meio, e que o pai é a parte que explica os sentimentos, através do quê? Dos valores e crenças que ele tem, que cada ser humano tem os seus, tá? Então o sentimento é sentido pela criança e explicado pelo pai dentro de nós, tá? Lembrando que essa estrutura vem lá dos conhecimentos de análise transacional, que foi uma aula anterior, e que fala justamente dessa formação que a gente tem de pai, adulto e criança. Nem vou entrar nisso porque isso foi da aula passada e é um tempão falando disso, uma hora eu posso até falar sobre isso. Bom, e aí ele diz, por exemplo, quando você tem um ataque terrorista que acontece lá na Europa e você tem uma grande comoção, você chora, vê uma reportagem e sente aquilo, você está tendo uma emoção. É algo que veio de fora e é externo. E quando você terminou de ver a reportagem, foi dormir, acordou, tá tudo bem, aquilo passou e não mexeu mais com você, porque era externo. Agora, se o que se passa foi com seu neto que estava viajando, com seu amigo que estava lá, aí a coisa fica. Aí sim é sentimento, alguma coisa que permanece, que persiste, que continua. E uma outra coisa muito legal também que ele falou é que o sentimento muda se os valores mudam, né? Como exemplo disso, ele deu uma situação de amizade em que, se eu encontro alguém e fico super alegre porque encontrei aquela pessoa, isso foi super legal, me faz muito bem, mas aquela pessoa me trai a minha confiança, faz alguma coisa que me deixa mal, né?
aquilo muda os meus valores em relação àquela pessoa. Aquilo atinge os meus valores. E então o sentimento também muda. Quando eu encontro aquela pessoa, não mais eu sinto a mesma alegria que eu sentia antes. Então, quando mudam os valores, o sentimento também muda. Isso é muito legal. Quando a gente tem possibilidade de mudar o sentimento que sente, as coisas que pensa, os valores que tem, a gente está muito mais no controle. A gente não fica tão refém da vida, das situações, das coisas que nos acontecem, sabe? Isso que eu acho muito legal desse tipo de estudo, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, a gente poder estar um pouco mais no controle das situações da nossa vida, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, de como a gente quer se comportar, né? Muito legal mesmo. Bom, e aí ele falou uma coisa também que eu achei fantástica. Olha aqui, eu arrepio, gente, falando da aula do homem. A aula acaba e eu queria mais, é um negócio show. Ele é o professor Raniero, é um italiano. Bom, eu já tenho meu carinho pela Itália, né? E pelos italianos, pela minha própria descendência, por ter morado um ano lá. E agora encontrar esse italiano dando tanto conhecimento bacana ainda me deixa mais feliz, né? E ele falou um negócio que eu arrepio quando lembro. Ele disse o seguinte, o medo, né? Ele falando ainda dos 4 sentimentos, medo, tristeza, alegria e raiva. O medo está relacionado a problemas do futuro. Ninguém tem medo de alguma coisa do passado. A gente tem medo de algo que pode acontecer, de algo que... Mesmo que seja um futuro próximo. Você está dentro de casa, você viu um vulto passando na janela e você tem medo. Mas é medo de algo que possa acontecer. É um futuro muito próximo, mas é um futuro. Então, o medo está conectado a problemas futuros, né? Então, medo, problema, futuro. Essa conexão. A tristeza está conectada a dificuldades que aconteceram no passado. Ninguém fica triste por algo que vai acontecer. A gente fica triste por coisas que aconteceram de fato, né? Então, o medo, problemas do futuro. Tristeza, dificuldades do passado. A raiva, injustiça no passado. Então, raiva está ligada a injustiças, a coisas que infringiram os meus valores e que aconteceram no passado. E, finalmente, a alegria está ligada àquele momento de felicidade no presente, né? E ela pode continuar. Então, olha que interessante, tá? Muito interessante. Você tem o medo, a tristeza e a raiva, que são coisas que você sente agora, mas são coisas ligadas tanto ao futuro quanto ao passado. A única coisa de fato ligada no presente é a alegria. Então, é muito interessante porque se a gente conseguir ter alguma coisa nesse momento que nos traga alegria, a gente consegue, inclusive, dissipar um pouco o medo, a raiva e a tristeza. Isso fundamenta o cantinho da calma, o cantinho de você realmente ter um momento ali para ficar bem, o que a gente chama também de inteligência emocional, de controle emocional, né? De você conseguir reconhecer um sentimento que veio, uma emoção que veio, nomeá-la, né? E aí controlá-la e mudá-la depois, que é o passo mais elevado, né? Então é bem interessante isso, bem interessante. Eu vou repetir, o medo está ligado a problemas do futuro. Você sente medo por algo que você teme que aconteça, né? Então é muito, muito, muito legal. A tristeza é ligada a dificuldades do passado. Então você se entristece por alguma coisa que não deu certo, que perdeu, que falhou no passado. A raiva, injustiças do passado, né? E finalmente a alegria é a felicidade do presente. Então o único sentimento de fato que você pode conseguir no presente é a alegria, porque o resto tem conexão com o futuro ou com o passado. Olha que legal! Isso dá um poder enorme pra gente. Faça alguma coisa que te dê alegria e você consegue mudar os sentimentos que você já não pode mudar por coisas que aconteceram no passado ou que acontecerão no futuro, né? É bem interessante isso. E aí ele diz o seguinte, que os eventos do passado não são esquecidos. Então ele fez um desenho no quadro, eu tenho um esboço horroroso aqui, mas fica aí para você ver, uma linha do tempo, né? E aí ele coloca desde o ano que a pessoa nasceu, de 10 em 10 anos, e aqui no meio são bolinhas, que são eventos, acontecimentos ruins, né? Que aconteceram na vida dessa pessoa durante esse tempo todo. E ele deixa claro que a gente não esquece essas coisas que aconteceram, não existe esquecimento. Aí ele fala, pensa aí que eu viajei, né, para a África, e trouxe de lá um grande elefante branco muito bonito que eu coloquei no jardim de olhos azuis. Um elefante branco lindo, muito bonito que eu coloquei no jardim e que toda vez que eu recebia um convidado, um amigo, alguém interessante na minha casa, eu ia lá e mostrava o meu elefante branco. Aí ele falou assim, tudo mentira, pode esquecer.
Gente, por favor, esqueçam o elefante branco. E aí quem consegue esquecer o elefante branco de olhos azuis? Então ele fala, é isso, os eventos que acontecem na nossa vida, a gente não esquece, eles ficam ali no passado. E aí ele faz aqui, ó, uma outra analogia, ele fala, esse aqui, ó, é o rio tranquilo da vida, a água que vai correndo. E esses eventos todos do passado aqui, ó, vão se formando aqui como se fossem uma barragem, né? Então a barragem que começa a impedir o fluxo normal do rio tranquilo da vida. E ele diz que antes da barragem, a gente realmente tem o viver. E que depois daquela barragem, se a gente deixa aqueles eventos ali sem tratar e se acumulando, a gente passa a sobreviver. Quantas pessoas não conseguiram superar coisas no seu passado, na sua história, né? Coisas que foram acumuladas, né? Então ele diz isso, os eventos do passado não são esquecidos, mesmo que no nível do inconsciente. Então, se um bebê teve um risco de quase cair do colo da mãe, né, ou caiu da cama, essas coisas que a gente fala, tudo isso são eventos, bolinhas que vão compondo essa barragem que segura o fluxo natural, né, do rio tranquilo da vida. E ele diz o seguinte também, os eventos passados formam uma barragem no rio da nossa vida e a barragem não deixa fluir o rio da vida. Então todas as coisas que nos limitam, que nos travam, que a gente não consegue, né, ir adiante, pode ter a ver com isso. E uma coisa importante que ele diz, o nosso passado é muito responsável por nossas decisões. Então muita coisa que a gente acha que está tomando decisão agora, no presente, raciocinando, muitas vezes a gente está tomando decisão por coisas que aconteceram no nosso passado. Então, é bem sério isso. E ele fala com todas as letras, o passado é mais importante que o futuro. Bom, eu respiro assim porque eu penso nos pais. Os pais estão criando o passado dos seus filhos, ou seja, o presente é o passado dos seus filhos, né? Então, cuida disso. Se você tiver essa consciência, imagina quão melhor você não vai conseguir fazer fluir o rio da vida dessas crianças. Né? Se a gente conseguir fazer 100 barragens, imagina que maravilha, imagina que maravilhoso, que perfeito, né? Eu estou vendo o comentário da Andréa Fonseca, que está com a perda recente da mãe. Eu sinto muito, viu, Andréa? Meus sentimentos. Eu não posso dizer nem que eu imagino que seja isso, porque deve ser uma dor muito grande. Então, fica com Deus, meus sentimentos para você e quem sabe, de alguma maneira, essa mensagem aqui te ajude de alguma forma. Não sei porque a vida te colocou para assistir a isso agora, nesse momento, né? Então, eu espero que te ajude de alguma maneira. Bom, continuando aqui, ainda sobre os sentimentos de medo, alegria, tristeza e raiva, o professor deixou claro, eu estou contando a aula do meu mestrado, que foi hoje no Instituto Cognitivo, aqui em Brasília, com o professor Raniero, um italiano que eu estou admirando cada dia mais. E ele falou que por trás de cada sentimento existe uma necessidade, né? Então, o medo tem uma necessidade de ser protegido, a alegria, uma necessidade de ser amado, a tristeza, uma necessidade de ser consolado e a raiva, uma necessidade de justiça, né? Então, é muito interessante. E daí ele fala também que desses sentimentos a gente tem todos os outros, né? Existem misturas de sentimentos e da mistura desses sentimentos vem todos os outros. Então ele diz, por exemplo, o ódio é a mistura do medo do outro e raiva do outro. A culpa é medo do outro e raiva de mim, é tudo culpa minha, né? A vergonha é uma mistura de medo com alegria, porque eu tenho uma euforia, uma coisa, mas eu também tenho medo, então é uma mistura disso. A inveja é tristeza de não ter somado a raiva de querer. Olha que coisa interessante. O ciúme é o medo de não ter, não a tristeza de não ter igual a inveja, é o medo de não ter somado a raiva, né? E aí ele vai falando então sobre essas misturas de sentimentos que vão gerando os outros sentimentos. É o que a gente chama de emoções básicas e emoções secundárias, né? Aqui, lembrando, ele fala de sentimento aquilo que é interno e de emoção aquilo que é externo, que não fica, né, colado com a gente. Outro esclarecimento muito interessante que ele fez e que eu achei muito válido. Ele disse, amor não é um sentimento. Amor é uma vontade de praticar atos, de se colocar a serviço do outro, que gera alegria. E isso é muito legal. Ele fala, a prática do amor gera alegria. Então, um amor saudável gera alegria.
O amor não é em si um sentimento. O amor é uma vontade de praticar atos. Então, quando você ama alguém, você tem vontade de praticar coisas, de se colocar a serviço do outro e fica feliz por isso, feliz por estar junto, por estar praticando atos, né, que façam bem. Isso também, segundo ele, eu acho muito interessante porque eu concordo muito, e eu só estou trazendo isso tudo aqui porque isso tudo fez muito sentido para mim, a gente tem controle inclusive sobre o amor. Ele falou que a gente está muito no amor do visual, da aparência, do puta que cara lindo, que pessoa bonita, que nananã, e depois não se sustenta, né? Então ele falou justamente sobre isso. Isso não é amor, presta atenção. O amor é a vontade de praticar atos, de se colocar a serviço do outro, que gera alegria. E aí a gente tem controle. Então algo que não está te gerando alegria, algo que não está te gerando vontade de praticar atos, de se colocar a serviço do outro, pode não ser amor. Toma cuidado, né? Toma cuidado. É bem interessante. E ele diz o seguinte: não podemos lutar contra os nossos sentimentos. E o amor não é sentimento, né? Devemos administrá-los, fazer a gestão deles, né? Então é muito legal. Bom, tem gente que está me perguntando do que eu faço mestrado, enfim, e essas coisas todas, então eu vou retomar aqui do comecinho, tá? Eu tô no aeroporto, eu estava na aula de mestrado na relação de ajuda na educação. Mestrado em relação de ajuda na educação, esse é o nome do curso. É no Instituto Cognitivo e o professor se chama Raniero, ele é o responsável por me passar as informações que eu estou passando aqui. Óbvio que eu sou responsável por essas que eu estou passando, que já é segundo o meu entendimento, a minha ótica, né? Então, já é a minha interpretação de tudo que ele passou, pelo menos eu estou tentando ser fiel ao que ele disse, mas é inevitável, né? Mas é isso, então eu estou fazendo mestrado no Instituto Cognitivo, aqui em Brasília, em relação de ajuda na educação, e estou adorando e estou passando aqui para vocês. Tem alguém falando aí também que eu não vejo a hora de passar para frente o que aprendeu. É verdade, eu tenho esse negócio, eu entendo que isso é minha missão. Sabe o verbo do inglês spreading, disseminar, mandar? É isso que eu sinto. É um negócio assim, ó, passa. Quanto mais gente souber, melhor. Então, é isso. E a internet hoje permite isso e eu aproveito. E aí, ele vai falando ainda de outras coisas, né? Ele fala, por exemplo, que depressão é sentimento não administrado corretamente. E o sentimento mais frequente na nossa vida é a tristeza. E achei muito interessante isso. E depois, ele vai falar sobre cada um dos sentimentos. Antes disso, ele ainda disse: um grande recurso para administrar os nossos sentimentos são as palavras. Aquilo que a gente consegue conversar sobre, aquilo que a gente consegue expressar, aquilo que a gente consegue pôr para fora. Então, assim, às vezes a gente não usa muito esse recurso tão poderoso que são as palavras. Minha mãe sempre indicou um livro que chama A Cura pela Fala, porque ela também acredita muito nisso, né? A expressão daquilo que está dentro da gente. Depois ele começa a falar de cada um daqueles sentimentos. Medo, depois ele falou da tristeza, depois da alegria e por último da raiva. E eu fiquei muito encantada com o que ele falou. E aí ele disse, começando pelo medo, que o medo é o primeiro sentimento que aparece na Bíblia, né? Então depois lá que o pecado aconteceu, a propósito, esse professor é um pastor, a faculdade que, né, está por trás desse mestrado é a faculdade presbiteriana. Então é muito interessante isso também. Ele traz citações bíblicas e tal, embora não aceite uma dissertação de mestrado baseada na Bíblia, não é isso, né? É altamente científico. Mas ele traz essas curiosidades bíblicas ali para fazer a interface com o conhecimento científico, e é bem interessante. Eu, que fui para a igreja até os meus 17 anos, igreja batista, né? Então eu tenho muito conhecimento, já li a Bíblia toda, para mim faz muito sentido, eu gosto muito disso, porque tem muitas coisas boas ali, que eu acho bem interessantes e que são base também da minha formação, então faz bastante sentido. Embora questione muitas coisas também, mas isso é assunto para outra hora. E de preferência pessoalmente, não me perguntem muito sobre isso online, porque eu não vou dar conta de dizer muito bem o que eu penso sobre isso online, eu prefiro falar sobre isso pessoalmente. Então ele diz que o medo é o primeiro sentimento que aparece na Bíblia. Depois do pecado, Adão se escondeu de Deus e quando vai conversar ele diz, tive medo, né? E ele também fala uma coisa muito interessante sobre o medo. Ele diz que o medo estrutura a nossa vida, é a coluna vertebral, é o esqueleto. Ele diz, quando o bebê nasce, ele chora porque sente medo. É muito interessante. Então ele diz assim,
a gente acha que respirar dói e por isso o bebê chora, mas ele diz que é exatamente o contrário, que quando ele sai de dentro da barriga, onde ele estava no escurinho, no quentinho, protegido, e vai para um ambiente iluminado, claro que ele não entende nada do que está acontecendo, ele toma um susto de medo, e aí por isso respira. Olha que interessante, eu achei fantástico. E aí ele diz que é justamente isso. O medo é a estrutura, o esqueleto, a coluna da personalidade. A gente vai ao mercado porque tem medo de ficar sem ter o que comer. A gente se protege a casa porque tem medo que aconteça algum mal. A gente obedece o semáforo porque tem medo de uma colisão. Então o medo é o tempo todo que estrutura a nossa vida. A gente chega no horário porque tem medo de levar uma punição. Ele vai trazendo como é o medo que estrutura a nossa vida. E de uma forma positiva. O que é ruim é aquele medo excessivo, aqueles medos provocados, homem do saco, essas coisas que a gente faz com as crianças, aí é nocivo. Mas esse medo normal, natural, né? E aí ele fala também em níveis de medo, daqui a pouco eu vou passar para você. E ele fala também sobre a desconstrução. Nós desconstruímos o medo na infância e na adolescência, né? E algumas coisas vão acontecendo para isso. Fobias são medos mal construídos, geralmente conectados com traumas de infância. Ele traz esse conhecimento dessa forma e é muito interessante também pensar sobre isso. E aí ele diz que o cérebro de uma criança é diferente do cérebro do adulto e que o cérebro leva 25 anos para se formar completamente. Então a gente tem níveis, momentos de cérebro, de desenvolvimento cerebral. E que tratar uma criança como um adulto, como a gente quer muitas vezes, né? Ter filhos de 2, 4... Muito bem, perdi a conexão do primeiro vídeo, então estou fazendo mais um aqui. E aí espero que vocês venham para cá e que a gente consiga se falar, senão, enfim, vai ficar tudo registrado aí, né? Eu dizia sobre o medo. Eu estou voltando hoje da minha aula de mestrado aqui em Brasília. O mestrado em Relação de Ajuda na Educação. Estou aqui no aeroporto de Brasília esperando o voo e enquanto isso estou contando nessa live, nesse ao vivo aqui, tudo que rolou de aprendizado no mestrado. Então a gente falava sobre os sentimentos, foi sobre isso a aula de hoje e eu quero compartilhar aqui os aprendizados. Eu estava falando primeiro sobre o medo. E é muito interessante o que ele traz. Mais um dos aprendizados de hoje foi que as fobias são adquiridas na vida durante a educação, infelizmente. Olha que coisa forte o que ele falou. As fobias são adquiridas na vida durante a educação, infelizmente. E ele disse, fobia é construção, não nasce com fobia. Olha que coisa forte, né? E ele diz também o seguinte, até os 12 anos, o cérebro da criança é virtual. Se você pedir que ele imagine que cada um nessa sala é um tubarão, que estão todos num mar e a gente está aqui num barco, a criança é capaz de visualizar isso, ele imagina mesmo, né, que as pessoas são realmente aquilo, ele consegue fazer isso de uma forma diferente do adulto. O adulto não, o adulto pode até, né, entrar na brincadeira, mas ele não visualiza dessa forma como a criança. A criança tem uma capacidade imaginativa violenta e ela visualiza mesmo ali essa construção que foi pedida. E ele diz o seguinte também, que viver é uma aventura. A gente tem um monte de conflito, tem um monte de perigo, então o medo está presente na nossa vida a todo instante. Muito legal. E aí ele vai falando sobre os medos específicos de cada fase da vida. Então ele diz, de 1 dia até 3 meses, o bebê sente medo do barulho. Uma coisa que cai no chão, o bebê se assusta, chora. Um volume de TV mais alto, ele se assusta e chora. Um cachorro que late, ele assusta e chora. Um interfone que toca, ele assusta e chora. Então, é um medo do barulho, aquilo que ele não conhecia tão bem ainda quando estava no útero. De 3 meses a 1 ano, é o medo de separação da mãe. Então, ele conta um exemplo que, quando o bebê nasce, as pessoas começam a visitar, o bebê está com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando o bebê passa de colo em colo, ele fica bem assim, ó, ele fazendo a expressão do bebê, virando a cabeça devagarzinho, rodando os olhinhos assim pelo ambiente. E ele pergunta, o que esse bebê está fazendo? E ele mesmo responde, procurando a mãe e passando muito medo nesse momento. Então, ele conta que teve filhos em idades muito diferentes, ele teve filhos que tem hoje já em torno de 16, 18 e outros que têm 10 anos a mais, né? Ou 20 anos a mais, acho que é bem distante mesmo a diferença dos filhos. E ele fala que com os 2 primeiros ele não sabia disso, mas com os 2 segundos ele já não permitiu
que a visita pegasse o bebê. Olha que coisa interessante, tão cultural, né? Posso pegar? Ele disse que não é o caso. Não precisa provocar esse medo no bebê nessa fase da vida. E ele diz que a simbiose funcional com a mãe, entre bebê e mãe, permanece até os 2 anos, e algumas crianças até mais. E que a gente não precisa ficar empurrando essa criança para longe da gente, não. Deixa ela ali, que na necessidade dela, ela vai sendo atendida, vai se satisfazendo e naturalmente vai se distanciando da mãe. E depois o pai coopera com a liberação, né, o distanciamento da criança da mãe, é uma coisa lá da psicanálise que a gente ainda vai estudar, mas é isso. Depois ele diz que de 1 ano a 2 anos, existe o medo de pessoas específicas, o medo do médico, o medo da enfermeira, o medo do dentista e o medo daquele tio que tem um chapéu estranho ou que tem qualquer coisa estranha para a criança que você nunca vai entender. E aí a criança não quer ir com aquela pessoa, não quer cumprimentar aquela pessoa e que a gente tem que respeitar de 1 a 2 anos, né, que se a criança sente medo de alguma pessoa específica, se a criança sente esse desconforto em relação a alguém, que a gente respeite, evite forçar, compreenda, acolha, né, essa criança. E também medo dos animais. Existem crianças que têm muito medo do cachorro, do gatinho, do bichinho. Então também não empurrar a criança para o bicho, para a coisa, respeitar e acolher. E esperar que de fato ela vá passando essa fase, esse momento, e consiga chegar num momento mais tranquilo. Depois ele diz, de 2 anos até 3 anos, a criança sente medo do trovão, medo de relâmpago, corre para o meio da cama dos pais e que, de novo, a gente tem que acolher e realmente estar ali para essa criança, não mandar ela de volta para dormir sozinha na cama numa noite de tempestade, né? É muito interessante isso. Também tem medo das consequências da sua higiene, não entende muito o que é o próprio cocô, fala, que é isso? Né? Se assusta com o que produziu. Então é normal e acontece de 2 a 3 anos. Depois de 3 a 6 anos, ele fala no medo do escuro. Então, não deixe a criança com medo, deixa uma luzinha acesa, deixa um abajur acesa. Ele fala, hoje em dia está tão fácil, né? Compra uma coisinha daquela de luz noturna, põe na tomada. A criança é natural sentir medo de escuro de 3 a 6 anos. E às vezes até mais. Ele contou o exemplo da filha dele, que dormiu de luz acesa até os 12 anos, a luz do corredor acesa, e que com 12 anos ela disse, pode apagar. E apagou e acabou. Então, se está sentindo insegurança, medo, não deixa ficar sofrendo medo. Acolha, respeite, né? Medo também dos pesadelos de 3 a 6 anos, muito comum, a gente está nessa fase, eu e meu filho. Medo de monstro, começa a ter uma imaginação muito fértil, começa a sonhar, ouvir histórias, né? Então também é muito comum. Depois de 5 a 6 anos, medo de doenças, medo de seringas e hospitais, medo de dentista, medo do homem do saco, medo de se perder, medo da água, tudo isso é comum, porque acho que a criança começa a se dar conta, agora é uma conclusão minha, dos riscos, né, a que ela está exposta na vida, então ela começa a ter medo. É a hora que a criança se perde da gente, toma um susto enorme, né? Eu vi alguém postando sobre isso esses dias, né? Falando da filha que se perdeu. A gente também viveu, eu e o Petros, uma situação dessa parecida no aeroporto esses tempos atrás. Então, é bem comum. De 6 a 10 anos ainda são comuns os medos de insetos, medo de ser abandonado e especificamente de 8 a 10, o complexo de inferioridade. A coisa de se sentir para baixo, de se sentir inferior. Pensa, é tão importante a gente saber sobre essas coisas todas, né? E finalmente, de 11 a 15 anos, o medo de se afastar dos outros, a necessidade do grupo. Por isso que nessa fase, de 11 a 15, é comum viver em tribo, né? Então, esteja atento para que seu filho consiga ter opções de escolher boas tribos, de 11 a 15 anos. E uma coisa bastante interessante que ele diz, que a imposição em relação ao medo vai cumprimentar sim, vai dormir no escuro sim, para rapaz, você é homem, você é macho, sei lá o quê, machuca e desconstrói a pessoa. A imposição machuca e desconstrói a pessoa. Vai para a piscina assim, que isso, ter medo? Tem que ter medo, não precisa ter medo. Então, fica a dica. Ele diz também que 10% de todos esses medos, no mínimo, terão consequências na vida do adulto. Então, se a gente puder acolher, né, de alguma forma, não deixar formar aquela barragem, fica a dica, é muito importante. E aí ele diz 3 medos, ele destaca 3 medos importantes na vida. Primeiro, o medo da morte. E ele fala, fica tranquilo, a morte é o resultado final de uma vida. O medo do absurdo. Então,
necessidade de dar um sentido à própria vida, conseguir uma casa, um diploma, uma colocação, ganhar dinheiro, né? Quando a gente vê pessoas que não correm atrás dessas coisas, a gente fala, é um absurdo, né? Então o medo do absurdo é um medo importante na vida, medo útil. E o medo da culpa, né? De se sentir responsável pelas coisas que dão errado. Isso também a gente não quer. E aí ele fala nos níveis do medo. E ele diz que tem 3 níveis, 1, 2 e 3. Então ele fala, o medo e a preocupação é o nível 1, é aquele normal, natural, que acompanha a gente todo, que acompanhou a mim, inclusive, na hora que estava ouvindo essa explicação, porque não tinha conseguido contato desde cedo com a pessoa que está responsável pelo meu filho, já que eu vim ontem à noite, estou voltando hoje. E aí fiquei com aquele medo, aquela preocupação natural e normal. O segundo nível é o de ansiedade, angústia, né? E aí ele fala que já é um nível em que a personalidade começa a ser ansiosa. Então esse aí já precisa ser acompanhado. Eu estava chegando nele com as mãos transpirando, assim, quando consegui contato e soube que estava tudo bem. E finalmente fobia e pânico, que já são psicoses, né? Dificilmente se curam esses aqui. Esses aqui já estão lá na estrutura profunda do ser. Então precisa de tratamento. E olha que coisa triste, ele diz que a maioria das pessoas estão no segundo ou no terceiro nível de medo. Muito triste. Outra coisa que ele diz, aos 6 anos, 80% da personalidade da criança está formada. Então a gente tem que cuidar. É aquela velha história que a gente tem falado tanto, que não é tão velha assim, né? Sobre a importância da primeira infância, dos 0 aos 6 anos. 80% da personalidade da criança está formada. Então, diante do medo, lembrando aquela estrutura que eu falei agora há pouco, da análise transacional, ou seja, a criança dentro de nós, o adulto dentro de nós e o pai que a gente tem dentro da gente, né? Diante do medo tem reações distintas. A criança, diante do medo, a reação é fugir. O adulto, diante do medo, a reação é analisar, começar a fazer perguntas para ver se aquilo procede. E o pai, diante do medo, acredita que valores transcendentais vão ajudar, a religião, a fé, então ele recorre a isso, né? Então a gente tem essas possibilidades. Vamos falar da tristeza. A tristeza é o sentimento mais frequente na vida. Ele diz que a gente mais sente tristeza na vida o tempo todo. E tem a ver com a perda do passado. Então, assim, a vida é feita de separação permanente. Eu estava lá no mestrado e fiquei triste porque eu vim embora. Eu falei, pô, acabou muito cedo. Por quê? Porque estava maravilhoso e eu queria mais. Então, toda hora a gente está se despedindo de alguma coisa. Toda hora a gente está deixando alguma coisa para trás. E a gente sente tristeza, né? E aí a gente vai trabalhando isso de alguma maneira. Aí ele diz que são eventos sucessivos que eu estou passando de um para outro e cada passagem gera uma perda, um luto. E ele fez um esqueminha assim, uma linha, né, na vida, vários eventos e a gente passando de um para o outro. Né? E de cada um desses a gente tem uma perda, um luto. Então eu me despedi do meu filho ontem para vir para cá, uma perda, um luto. Eu despeço daqui agora que estava uma aula maravilhosa para ir embora, outra perda, outro luto. A cada momento uma perda e um luto. Por isso que ele diz que sentimento de tristeza é o mais frequente na vida do ser humano. E aí ele diz, por exemplo, quando você decide ir embora da casa de um amigo, pois já está tarde, você está num churrasco, mas já está tarde, já é meia-noite, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você ainda tem coisa para preparar antes de sair de casa amanhã, para o seu trabalho, lá, e você fala, eu vou embora. Mas está tão bom, está tão agradável, você está gostando tanto que você não quer ir embora, o amigo não quer que você vá embora, então ele começa a te acompanhar. Ele vai com você até a porta, vocês vão conversando. Depois da porta ele sai ali fora, vocês vão conversando. Aí você entra no carro e você continua conversando. Da hora que você falou que ia embora até ir embora, às vezes dá meia hora ou mais. Né? Por quê? Porque é uma tristeza que a gente quer evitar a tristeza, a gente vai empurrando a tristeza para não passar por ela. Né? Muito legal isso, né? E aí ele fala que a gente vai fugindo disso. Cada momento é um momento de separação e é um luto. E o luto é o distanciamento do evento. Quando você consegue passar realmente pelo luto, né, vencer, fica só uma memória e não uma presença, e não aquela dor. Né? Isso é superar o luto. E ele também disse uma coisa curiosa, que os melhores relacionamentos em vida são os que geram menores lutos, que você fica em paz quando a pessoa se vai. É meio óbvio, mas é bom saber, né? E diante da tristeza, pensando na criança, no adulto e no pai que a gente tem dentro da gente, né, aquela estrutura segundo a análise transacional, a criança se fecha diante da tristeza, o adulto precisa de conforto, de presença, ele procura outras pessoas, e o pai, dentro de nós, questiona a fé ou os valores.
Finalmente ele falou da alegria, finalmente não, porque ainda tem a raiva. Ele falou também da alegria. E ele disse que no português a gente usa uma palavra só, alegria, para representar qualquer tipo de alegria. Mas que no grego, na verdade, existem tipos de alegrias. Então existe o eufraino, que é a alegria de confraternização, me sinto bem com meus amigos, de estar junto, de festa. O cara, que é o carisma, o dom, o estado de espírito. E finalmente o agalhazes, é a alegria como conhecemos mesmo, aquela felicidade estampada, né? E que dentro de nós, na estrutura da análise transacional, a gente tem a criança, a euforia, quando está alegre, ela fica zaz, zaz, é o Chaves. Ele não falou isso não, mas fui eu, né? Então, a gente precisa, só para fazer a associação. O adulto, quando está feliz, festeja, né? Comemora, dá uma festa com os queridos. E o pai, ele pensa, nem vou falar porque os outros não vão entender a minha alegria. Isso dentro de nós, tá? Aquela estrutura de criança, adulto e pai que a gente tem dentro da gente. E finalmente ele falou da raiva. E a raiva, ele trouxe como uma reação bioquímica no corpo. Ela se manifesta como sofrimento no corpo físico, né? É uma reação de autodefesa diante de uma injustiça, que pode ser real ou imaginada por mim, sentida por mim como injustiça. E ele diz também que da palavra raiva, né, lá no grego tem a raiva orge, que gera a palavra orgasmo. Olha que interessante, porque é o amor ferido. O amor ferido gera raiva. E tem também a palavra tumus, que é de túmulo, que é o desejo de morte, que às vezes a gente sente raiva que dá vontade de matar o objeto que causou a raiva. E aí ele disse que também vem, finalmente, o macrotumus. E ele disse que o macrotumus é a raiva responsável pelos crimes passionais, que você mata porque ama, né? Enfim, aquela coisa bizarra que a gente vê por aí. E ele disse também uma coisa muito interessante, que uma santa raiva, orgue, que não é exprimida, se transforma em tumus. Então uma raiva... Olá, minha conexão está falhando um pouquinho, então esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília, voltando da minha aula de mestrado em Relação de Ajuda na Educação, do Instituto Cognitivo, com o professor Raniero, um italiano que eu estou admirando cada dia mais. E eu estou gravando esses vídeos enquanto espero o voo de volta para Vitória e contando o que eu aprendi. O tema da aula foi sentimentos e eu estava falando ainda sobre a raiva, para a gente finalizar daqui a pouco. Vamos ver se esse vídeo me permite finalizar o conteúdo aqui, se eu consigo falar tudo antes de ir embora. Bom, e aí ele diz o seguinte, se uma pessoa vive uma injustiça, ela deve exprimir, expressar, pôr para fora. Mas existe um como expressar a raiva, como exprimir a raiva. E aí ele dá 3 passos sobre como expressar a raiva de maneira produtiva, né? Porque expressar com agressividade, com loucura, a gente já sabe. Então ele fala, o primeiro passo é o histórico, ou seja, deixar claro o contexto, a situação, o fato que te deixou com raiva, né? Então, dizer o que aconteceu. Olha só, aconteceu isso e a situação é essa, e naquele dia, naquela hora, naquele lugar, foi assim, 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 explicar os fatos, porque senão a gente vai direto já pro emocional e ferra com tudo, tá? Não, ele não falou essa palavra chula, porque ele é um cara muito nobre, enfim, você entendeu. O segundo passo é o emocional, que é você deixar claro o que aquele histórico, aquela situação que você colocou, causou em mim, né? Então, você me machucou quando fez isso, eu chorei, isso me fez muito mal. Então, deixa claro a situação, o contexto, quando foi, o que aconteceu, onde estava, e o que isso causou em mim, né? A consequência emocional da situação. Passo 1, contexto. Passo 2, consequência emocional. Finalmente, o passo 3, ele fala, deixa claro a sua esperança, o que você espera. Então, eu espero que você me peça perdão, que você não faça mais isso, deixa claro, fala o que você quer. Uma pessoa que não deseja se desculpar, olha que legal que ele falou, é melhor cortar relações. Você vai evitar muito desgaste. Então, se a ofensa foi em público, a retratação deve ser também. Então, existem ofensas que a pessoa tem que te pedir perdão diante da família, diante de quem viu, diante de quem estava junto.
E ele fala bem com força, é assim, se a pessoa não quer pedir desculpa, para que não vai rolar, não serve. E aí ele fala, raiva não exprimida sempre vira doença psicológica e muitas vezes também física. Então, cuidado e veja como você vai fazer isso, trabalhar isso. Aí ele fala também que pode acontecer raivas do passado, em coisas que aconteceram há muito tempo. Ele dá um exemplo de um abuso. Ele fala, se a pessoa ainda está viva, de novo faça os 3 passos. O contexto histórico, o que aconteceu, aonde, como é que foi, a consequência emocional e o que você espera, né? Então, começa dizendo, eu não me permiti dizer nada porque eu era criança, mas o que aconteceu foi isso, isso e isso. Se você tiver chance, falar para a pessoa e falar as suas consequências emocionais na vida, o que isso te causou, e espero que você reconheça o fato, o que fez, de fato o que fez, né? E aí ele fala para você fazer isso se você puder. Agora, se a pessoa já foi falecida, já morreu, já não está mais aqui, você pode fazer isso de uma forma simbólica, com uma cadeira vazia representando a pessoa, e a gente aprende isso na programação neurolinguística também, ou mesmo ir ao túmulo da pessoa, ou ainda escrever uma carta que possa ser queimada, destruída depois, mas acompanhado de terapia, porque isso precisa ser tratado, né? E aí fazer os 3 passos neste formato simbólico, mas não deixar de fazer. Porque às vezes a pessoa se foi, mas a coisa está toda aqui ainda, a raiva está toda aqui, gerando um monte de consequência, um monte de barragem na fluição ou na fluidez do rio tranquilo da vida, né? E ele diz que a maioria das doenças são psicossomáticas, são sentimentos não expressos. A gente já sabe disso, né? A palavra falada resgata a vida, liberta, cura, mas a palavra não é mágica e, portanto, devemos viver a palavra. E para seguir os 3 passos é necessário escolher muito bem o momento sob o risco de se fazer uma nova ferida. Então ele fala, você está com raiva? Siga esses 3 passos, mas não hoje. Espera a raiva passar, coloca gelo, diz ele, para esfriar, para dar amanhã, depois da manhã, uma semana depois, 2 semanas depois, no mês seguinte, conversar sobre aquilo. Tá? Porque você indo falar, ainda com raiva, ainda quente, não vai dar boa coisa, pode dar até uma nova ferida, né? E também espera um momento bom do outro, veja em que contexto você vai falar com o outro sobre isso, né? E aí ele fala também alguns mitos sobre a raiva. Então ele diz, raiva é pecado, falso. Raiva é uma emoção natural, todo mundo sente. Se tem amor, não tem raiva, falso. A raiva é uma reação a alguma injustiça e mesmo no amor isso pode acontecer. Se estou sentindo raiva, devo pedir perdão, falso. Devo canalizar a energia despertada para uma atividade física, grito, soco no travesseiro, mas não permaneça com a raiva, porque isso vai te conduzir a uma doença psicossomática, pois as conexões cerebrais são alteradas. E aí ele fala, eu estou falando de câncer, eu estou falando de obesidade, de gente que vai engolindo tudo e fica obeso, porque vai descontar na comida, essas coisas assim. E daí ele fala sobre o perdão. E o que é o perdão? Ele fala, o perdão é um ato humano importante para viver bem. Não é um ato mágico, não é incondicional, não é unilateral, só eu perdoo, pronto, está tudo bem. Mas é um convite ao outro para parar e mudar a fim de crescer. Perdão não é um sentimento, é um ato jurídico. Perdoa-se até dívida. Perdão com arrependimento produz frutos. Perdão sem arrependimento produz desgaste por produzir de volta os mesmos erros. Olha que legal. Ele fala então que perdão é um ato humano importante para viver bem. Não é um ato mágico, não é incondicional, não é unilateral, mas é um convite ao outro para parar e mudar a fim de crescer. Eu achei fantástico. Perdão com arrependimento produz frutos, novos comportamentos. Perdão sem arrependimento produz desgaste por produzir de volta os mesmos erros. Voltamos, ufa. Então ele diz isso, que o perdão unilateral, né, sem esperar o arrependimento do outro, encoraja o outro a continuar errando. É o famoso esquece, deixa pra lá,
fala, não, isso não é perdão. Perdão é um convite ao outro para que cresça, para que evolua, para que não cometa os mesmos erros. Né? Ele diz, temos que ter a predisposição para perdoar, somos humanos, vamos errar, ok. Mas não de graça, nem de forma unilateral, mas como um convite ao outro para que pare e cresça, para que mude, para que evolua. Eu achei tão fantástico isso. E aí ele fala, tem alguns casos que você tenta fazer os 3 passos e a pessoa devolve o pacote da ofensa, dizendo que a culpa foi sua, que não sei o quê. E ele fala, então eu tenho que deixar o pacote da mágoa, da ofensa, do ressentimento fora de mim. Para quem tem fé, diz ele, entrega para Deus. Né? E usar a energia da raiva para direcionar, que ela vem para uma coisa abominável, a vontade de matar, de fazer, de bater, e fazer uma coisa de valor inestimável. Né? E ele fala que aí são aqueles casos das pessoas que conseguem, né, diante de uma situação péssima que viveram, fazer uma coisa em benefício da sociedade para que ninguém mais passe por aquilo. E isso me lembra o que José Pacheco, lá da Escola da Ponte, fala, a gente faz as coisas por amor ou por raiva, é isso que nos move. Ai, voltou, ainda bem. Eu acho que eu cheguei bem cedo, então aqui estava vazio. Agora tem muita gente. Eu acho que eu estou dividindo muito, a conexão aqui ficou fraca, o sinal. Então ele fala o início do AA. O início do AA, ele fala que foi um cara que perdeu a filha por alguém que dirigia alcoolizado. E aí ele criou o AA para tentar que ninguém mais passasse por isso. Olha que interessante. Ele também fala de um caso de um estuprador pedófilo de Bruxelas e que 2 famílias começaram a colaborar com escolas para prevenção de abusos, tendo perdido seus filhos para um estuprador pedófilo. Olha só que coisa louca. E aí ele diz, se eu seguro para dentro de mim a energia da raiva, isso vira veneno e doença. Ou seja, eu entrego para Deus ou deixo fora de mim o pacote da mágoa, do ressentimento e canalizo a energia da raiva para produzir algo bom. E depois ele fala também sobre o casamento, que deve ser um ato de inteligência e não só um ato de amor e cama. E aí ele fala que dentro disso, né, o casamento, raiva e perdão, tá em tudo junto, né? Ele fala as falsas ideias em relação ao perdão. Perdoar é esquecer? Não. Perdoar a todos, de qualquer maneira? Não. Confundir amor com perdão? Também não, por favor. Perdão é um caminho de vontade, de construção e não pode ser unilateral. Olha que interessante. E também diz, perdoar é abrir mão? Não. É interessante. E ele diz, a forma que vamos exprimir ou não exprimir as emoções e sentimentos é que podem ser negativos. E o meu voo está sendo chamado, eu vou falar só mais um pouquinho. Vou pular essa parte e vou falar só o final que ele falou. Que as amizades se constroem e se alimentam. E se não fazemos isso, só temos amigos de passagem. E quando chegamos depois dos 50, não temos a quem recorrer e nos sentimos sós. Então, amizades precisam ser construídas e alimentadas. Foi isso, eu adorei, eu espero que você tenha gostado, eu vou voar e a gente se vê numa próxima. Um beijo grande, deixa seu comentário aí se você gostou.